Quem não se lembra de momentos dolorosos na vida? Quando você foi pegar algo que caiu no chão e acabou tomando uma porrada nas partes baixas. Ou pior ainda, quando você quase teve que ir ao hospital fazer uma cirurgia para retirar as peças de Lego que ficaram cravadas na sola, uma a uma. Se você acha que essas foram experiências doloridas, então você não faz ideia das dores que estão por vir aqui. Aí vão as maiores dores que o ser humano pode sentir na vida. Número 10. Parto. O maravilhoso milagre da vida. A maioria das mulheres passam por isso. 9 meses de gestação para ter um bebê. Essa é a parte que a maioria das pessoas se lembra. No entanto, o parto é descrito por muitas mulheres como sendo a maior dor pela qual elas já passaram. Não é tão difícil imaginar o porquê. Basta refletir um pouco. Um bebê, mesmo o menor deles, ainda é bem grande para passar ali. Algumas mulheres descrevem a sensação de parecer que estão tendo seus órgãos arrancados. Mas essa não é a única dor pela qual as mulheres passam. Antes do nascimento propriamente dito, elas têm contrações uterinas, que também são muito dolorosas. Algumas mulheres também retratam uma imagem bastante tortuosa dessas contrações. Dizem que é como se o seu corpo fosse socado e torcido por dentro. Outras dizem que é como se alguém estivesse pisando dentro de você. Além disso, algumas mulheres podem passar muito tempo em trabalho de parto antes de darem à luz. O trabalho mais longo já registrado foi de 75 dias. Em suma, é de se admirar que as mulheres sejam tão fortes. Número 9. Tétano. O tétano é uma doença bacteriana bastante conhecida. Se trata de uma infecção que afeta o seu sistema nervoso e é famoso por causar espasmos musculares. O que muitos não sabem é que os espasmos tendem a começar na mandíbula. Assim, o bloqueio da mandíbula também pode dificultar a respiração. No geral, é uma doença muito difícil. Esses espasmos podem durar alguns minutos. Eles geralmente ocorrem por um período de 4 semanas e com frequência. Algumas pessoas que tiveram tétano o descrevem como sendo um inferno. Os espasmos podem ser tão violentos que não é raro que causem fraturas. O tétano é comumente causado por uma perfuração. Coisas como pregos ou cercas enferrujadas podem facilmente transportar a bactéria, o que é muito perigoso. Pessoas de todas as idades são suscetíveis ao tétano, e não há cura conhecida para a doença. Felizmente, há algumas décadas foi inventada uma vacina que previne o tétano. Portanto, verifique se você está vacinado, e não deixe de tomar os reforços quando for necessário. Número 8. Cefaleia em salvas. Todo mundo já teve dor de cabeça alguma vez. Algumas pessoas também têm enxaquecas, algo já bastante horrível. As pessoas com o que chamamos de cefaleia em salvas têm algo pior ainda. A dor é tanta que não conseguem sequer pensar direito. Muitas vezes se trata de um distúrbio neurológico. As dores de cabeça em salvas são muito piores do que as piores dores de cabeça e geralmente ocorrem ao redor dos olhos. As dores são excruciantes e recorrentes. Alguns descrevem como sendo semelhante a sentir algo perfurando seu olho. Outros dizem que é como se a têmpora e os olhos estivessem sendo abertos, enquanto são eletrocutados e queimados. Os sintomas podem durar desde alguns minutos até 3 horas. O pior, porém, é que essas dores de cabeça ocorrem em intervalos, então elas tendem a desaparecer por um período de tempo e voltar com a mesma intensidade, em lotes de muita dor. Algumas salvas podem durar até 1 ano. Ninguém sabe a verdadeira causa desse tipo de dor de cabeça. A condição é mais comum em homens que em mulheres. Eles podem ocorrer em qualquer idade, mas geralmente começam aos 20. Essas dores de cabeça também são conhecidas como dores de cabeça suicidas. Isso porque a dor pode ser tanta que faz com que as pessoas considerem pensamentos horríveis como tirar a própria vida. Número 7. Neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo é uma condição que afeta o nervo trigêmeo. Não sabe o que é isso? Nem eu. Mas aparentemente esse nervo tem um trabalho muito importante, que é levar sensações do rosto para o cérebro. Portanto, se você tem neuralgia do trigêmeo, qualquer estímulo no seu rosto pode causar uma dor excruciante. Coisas como escovar os dentes, passar maquiagem ou até sorrir resultam em uma dor 1 milhão de vezes pior do que algo como morder a língua. Alguns até descrevem a condição como se tivessem um monstro no rosto. Outros dizem que sempre que algo toca seu rosto, você se sente eletrocutado ou baleado. Essa condição ocorre quando o nervo é rompido, o que geralmente acontece por um vaso sanguíneo. Esse distúrbio da dor ocorre mais em mulheres do que em homens. Também costuma acontecer em pessoas com mais de 50 anos. Infelizmente, ainda não existe uma cura para isso. Mas os médicos geralmente podem tentar controlar ou gerenciá-lo, através de medicamentos e às vezes cirurgia. Número 6. Peixe-pedra. O peixe-pedra é um bicho sorrateiro. Eles são especialistas em camuflagem, se escondendo entre pedras e outras coisas, o que é ruim para os humanos. Isso porque eles são os peixes mais venenosos do mundo. Todos os peixe-pedra têm os espinhos muito afiados em forma de agulha. Se você pisar em um, péssimas notícias. Isso porque eles são capazes de injetar um veneno muito forte.
Esse veneno causa fortes dores nos pés e pernas e fará com que você inche muito. Mas não é tudo. Também pode causar dores de cabeça, erupções cutâneas, cólicas fortes e até levar à morte. Uma pessoa que foi picada chegou a pintar um quadro horrível sobre sua experiência. Ela descreve a dor como se alguém tivesse segurando um ferro de solda direto no meu pé. Depois, a mesma dor vai para toda a perna, por 1 hora. Então é como se a sua perna estivesse sendo esmagada com uma marreta a cada 10 segundos. Ai, depois de ouvir isso, pisar em Lego não é tão ruim. Felizmente o soro para o veneno está amplamente disponível. Mas se você sentir uma picada no pé ao mergulhar, vai precisar correr imediatamente para o hospital. Isso vai economizar uma experiência torturante. Número 5. Queimaduras de 2º grau. Você pode estar pensando, mas e as queimaduras de 3º grau? Muitas pessoas não sabem disso, mas o grau de dor não está relacionado ao grau da queimadura. Queimaduras de 2º grau são realmente o tipo mais doloroso. Isso porque uma queimadura de 3º grau percorre todo o seu tecido e destrói as terminações nervosas. Portanto, dessa maneira, a área queimada fica entorpecida, o que não é o caso das queimaduras de 2º grau. Com queimaduras de 2º grau tem a dor, a vermelhidão, o inchaço e a formação de bolhas. Essas queimaduras afetam a epiderme e a derme, mas não os nervos. O resultado é uma experiência realmente muito dolorosa. Você já se queimou enquanto cozinhava? Agora imagine uma queimadura muito mais séria e prolongada. Algumas pessoas que sofreram com essas dores que disseram que as semanas seguintes à queimadura são igualmente horríveis, durante o tratamento, por exemplo, enquanto cuida da área queimada. Esse tipo de queimadura geralmente leva de 2 a 3 semanas para cicatrizar. Felizmente existem medicamentos que ajudam nas infecções, na dor e ajudam a curar a queimadura. Às vezes até cirurgia é necessária para remover o tecido danificado e substituí-lo. Número 4. Doença de Derkum. A doença de Derkum é uma doença muito rara. Faz com que grandes tumores gordurosos cresçam sob a pele de uma pessoa. Eles tendem a crescer ao redor das extremidades do corpo e no tronco. Nódulos múltiplos aparecem na pessoa. Pior ainda, esses nódulos causam muita dor. Eles fazem isso porque pressionam os nervos próximos, ativando os receptores da dor. Algumas pessoas com casos extremos descrevem como se sentissem que toda a gordura do corpo está doendo. Às vezes, as pessoas com doença de Derkum sentem dor, mesmo que fiquem completamente imóveis, sem fazer nada. A doença de Derkum foi descoberta pela primeira vez por Francis Xavier Derkum, em 1892. Mas, embora seja conhecida há tanto tempo, muitos aspectos da doença permanecem um mistério. Por exemplo, ninguém sabe qual é a causa da doença. Alguns acreditam que seja hereditária, proveniente de um gene de gordura mutado. Outros acreditam que seja um distúrbio autoimune. A verdade, no entanto, ainda é desconhecida. A doença de Derkum tem uma chance maior de acontecer com mulheres, especialmente de meia idade, ou que passaram pela menopausa. Aparece frequentemente entre os 45 e 60 anos. Número 3. Picada de formiga Cabo Verde. Nome popular da Paraponera clavata. É uma espécie com uma picada terrível. Ela é nativa das flores tropicais da América Central e do Sul. Essa formiga pode crescer até 2,5 centímetros de comprimento e é uma espécie de vespa sem asas. Apenas o olhar de uma dessas já pode ser intimidante. A sua picada é classificada como a mais dolorosa de todas, segundo o Schmidt Sting Pain Index, que é uma escala que compara a picada de várias espécies diferentes, como vespas, abelhas e formigas. Eu me pergunto, quem é que testaria sentir dores dessa forma? Em inglês, a formiga Cabo Verde é conhecida como formiga-bala, pela dor parecida a um tiro. Imagine ter um bicho desses mordendo seu olho. Meu Deus, a pior dor possível. Alguns descrevem como uma dor latejante, com ondas de sensações de queimação e dor que consome, podendo durar um dia inteiro. Parece horrível, né? Bom, faz parte de um ritual de iniciação para uma tribo brasileira chamada Sateré Maué. O ritual visa transformar meninos em guerreiros. Nele, os índios agarram centenas de formigas e as tecem em luvas, feitas de folhas. Os meninos então têm que colocar as mãos na luva, por 5 minutos completos. No final, as mãos e os braços dos garotos ficam paralisados, permanecem assim por dias. Não é só isso, o garoto pode tremer incontrolavelmente nesse período. Isso sim que são guerreiros valentes. Número 2. Escafismo. O escafismo foi uma das formas mais cruéis de tortura já criadas, também conhecido como suplício dos botes. Foi inventado pelos persas. Era assim que funcionava. A vítima era colocada em 2 botes de madeira, com a cabeça e as pernas para fora. Então suas cabeças e pernas eram mergulhadas em mel, a fim de atrair abelhas e outros bichos. Os bichos atacavam a vítima, como é de se esperar. Acho que foi daí que eles se inspiraram na famosa cena de Nicolas Cage em O Homem de Palha. Mas não para por aí. Os torturadores continuaram alimentando a vítima com leite e mel, a fim de mantê-los vivos. Isso também os levava a ter horríveis evacuações.
Acabavam enchendo o bote com excrementos, fazendo que insetos e larvas se reproduzissem e proliferassem, alimentando-se de sua carne. Isso acontecia até a pessoa falecer. Podia ser por picadas, choque séptico ou gangrena, nenhuma opção menos horrível. Número 1. Lynch. Você já ouviu falar de morte por 1000 cortes? Bem, isso é literalmente o método Lynch de tortura, uma tortura que eventualmente termina em execução, e foi criada pelos chineses. A tradução é algo parecido como morte prolongada, ou fatiamento lento. Nele, os prisioneiros eram amarrados a uma moldura de madeira e exibidos em público. O torturador usava uma faca para remover pequenos pedaços de carne, por um longo período de tempo. Os torturadores garantiam que não fossem feitos cortes mortais, para que a morte fosse o mais prolongada possível. Os chineses acreditam que essa punição funcionava em 3 níveis diferentes. Primeiro, era uma morte lenta e dolorosa. Segundo, funcionava como uma forma de humilhação pública. E, finalmente, funcionava como um castigo após a morte. Isso porque os chineses acreditavam que, cortando o corpo de suas vítimas, sua alma não estaria completa na vida após a morte. Os chineses começaram a prática por volta do ano 900 e só foram banidos de realizá-la em 1905. Qual foi a maior dor que você já sentiu na vida? Você acha que está faltando algo nessa lista? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!